Fala galera, tudo bom com vocês? Meus amores, estamos começando hoje aqui no Logos uma série que eu tenho certeza que você vai adorar. É a série Vai Cair no Enem. Selmo, que série é essa? Meus amores, eu, Selmo, professor de História, e toda essa equipe maravilhosa do Logos, essa equipe surreal, nós vamos estar gravando para vocês vídeos onde vamos trabalhar com vocês assuntos recorrentes no Enem. Assuntos que estão sempre caindo, e nesses vídeos vamos ser diretos, serão vídeos curtos. Então, meus amores, no vídeo de hoje vamos falar sobre Oriente Médio. E eu tenho certeza que a maioria de vocês acha que Oriente Médio é difícil, mas eu vou te mostrar hoje que é fácil. E se cair, você vai acertar com certeza. Selmo, então quais são os tópicos, os assuntos que mais caem sobre Oriente Médio? Primeiramente, um dos assuntos que cai muito é o movimento sionista. Selmo, que história é essa de movimento sionista? No final do século XIX, um grupo de jornalistas austríacos como Theodor Hess, Leon Pinski, esse pessoal, influente, poderoso, austríaco e judeu, resolveram criar um movimento que defendia a criação do Estado de Israel lá na Palestina. Beleza, meus amores? Esse movimento foi criado no final do século XIX e no começo do século XX, em 1917, auge da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico, lutando contra a Alemanha e precisando do apoio da comunidade judaica, eles então resolveram enviar uma carta à sede do movimento sionista, carta essa que ficou para a história como Declaração Balfour, pela qual o governo britânico se comprometia a apoiar a criação de um Estado judeu na Palestina. A guerra acabou, a Palestina, que até então pertencia ao Império Britânico, ficou para a Inglaterra e a Inglaterra, naquele momento, não criou o Estado palestino, deixando os judeus revoltados, chateados e se sentindo traídos pela Inglaterra. Então esses dois assuntos podem cair. Outro assunto importante, na verdade, é sobre a criação do Estado de Israel. Na verdade, meus amores, é o assunto que mais cai. Quando fala Oriente Médio, o que mais cai é a criação do Estado de Israel em 1947 ou 1948. Qual é a data que você acha que está correta? Na verdade, as duas estão corretas. Em 47, a ONU aprova uma resolução, é a Resolução 181. Meus amores, não é 171, é 181. Por essa resolução, era criado naquele momento dois estados na Palestina, um estado árabe palestino e um estado judeu. Entretanto, todavia, para agora, e ouça-te o céu, o estado judeu, esse foi criado e consolidado em 48. Por que 48, Selmo? Porque a Palestina, a população que ali residia em 47 e 48, a maioria era de árabes palestinos. Mas, na verdade, o território pertencia ao Império Britânico, desde o final da Primeira Guerra Mundial. Então a Inglaterra, ela retira suas tropas em 48 e aí se consolida a criação do Estado de Israel. Eu falei Estado de Israel, porque o Estado árabe palestino, esse Estado não se consolidou. Esse Estado não existe, meus amores, até hoje. Olha, repetindo, até hoje, 2020, não existe um Estado árabe palestino. Tá claro? Isso é importante. O que existe é o seguinte: em 2012, tá bom, meus amores? O Estado palestino, na verdade, que não foi criado, a ONU cria um Estado observador, não membro da ONU. Ou seja, é um Estado observador, mas ainda não é um Estado membro reconhecido. Tá claro? Outro assunto importante é sobre Jerusalém. Cidade essa, milenar, uma cidade sagrada para três religiões. Para os cristãos, onde está o Santo Sepulcro, para os judeus, onde está o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do mundo para os judeus, e uma mesquita chamada Mesquita de Omã, fica numa região chamada Domo do Rochedo, que é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Beleza, meus amores? Então, Jerusalém é uma cidade importante. Então, a ONU resolve transformar Jerusalém
numa cidade onde a administração seria internacional. O que é isso, Selmo? Calma. Quer dizer que Jerusalém não seria administrado nem pelos judeus e nem pelos árabes. Seria uma administração internacional, sob a supervisão da ONU, beleza? Outro assunto que cai muito, na verdade, são os conflitos, chamado de conflitos árabe-israelenses. O primeiro deles, meus amores, foi em 48, 49. Assim que foi criado o Estado de Israel, assim que as tropas britânicas elas saem, os países que estão ao redor de Israel, como a Síria, como a Jordânia e como o Egito, resolvem invadir Israel para acabar com o Estado judeu na Palestina. Não conseguem. Israel vence essa primeira guerra. A segunda delas é chamada Guerra de Suez, por causa do canal de Suez. E agora uma guerra entre o Egito de um lado e de outro lado Israel, França e Inglaterra. Mas espera aí, Selmo, história é essa de França e Inglaterra? Meus amores, o canal de Suez pertencia à França e à Inglaterra. E o Egito, naquele momento, tinha um líder nacionalista, um militar chamado Gamal Abdel Nasser, que resolve, então, nacionalizar este canal, tomar para si, depois que o presidente americano chamado Eisenhower não quis emprestar dinheiro para Nasser construir uma grande barragem, a famosa barragem de Assuã, uma das maiores do mundo. Então ele nacionaliza o canal, toma o canal, deixando Inglaterra e França revoltadíssimos. E aí também resolve cutucar Israel. Ele resolve bloquear o Golfo de Aqaba. E aí Israel, França, Inglaterra resolvem então invadir o Egito. Invadem e vencem o Egito. Vencem, entretanto, naquele momento, era o auge da Guerra Fria. E aí a União Soviética, comunista, possuidora de armas atômicas, aliado de Gamal Abdel Nasser, manda um recado para Israel, para a França e para a Inglaterra. Eles deveriam sair do Egito, caso contrário, a União Soviética ia usar armas atômicas. Os americanos, então, preocupados com uma guerra nuclear, rapidamente convencem os seus aliados, Israel, França e Inglaterra, saírem, então, do Egito. França sai, Inglaterra sai, o canal de Suez fica para o Egito, Israel sai, mas com uma condição. Israel saiu, mas exigiu que no Sinai, na verdade, a região fosse ocupada por tropas da ONU, os famosos capacetes azuis. Mais uma guerra, mais uma vitória de Israel, e aí vem a terceira. Esta disparada a mais importante, chamada Guerra dos 6 Dias. Guerra essa que Israel venceu em apenas 6 dias países vizinhos árabes, como a Síria, como o Egito, como a Jordânia e até o Iraque, que não faz fronteira com Israel. E ao vencê-los em apenas 6 dias, Israel conquista desses países territórios importantíssimos que você não pode esquecer, porque sempre cai no Enem. Israel vence o Egito e preste atenção aqui. Conquista do Egito o Sinai, mais ao sul, uma região gigantesca. Conquista também Gaza, uma região importantíssima. Vence a Síria, olha para cá, meus amores, e conquista uma região chamada Colinas de Golã, uma região estratégia, uma região onde nasce um dos rios mais importantes da região. Bem aqui, ó, nessa região aqui no centro, a região mais importante que Israel vai conquistar da Jordânia, região chamada de Cisjordânia. Mas espera aí, Selmo, por que Cisjordânia é a região mais importante? Porque é dentro da Cisjordânia que está Jerusalém, e sobretudo Jerusalém Oriental. É na parte da Jerusalém Oriental que estão essas regiões sagradas para cristãos, muçulmanos e judeus. Não se esqueça, Jerusalém Oriental. Israel vence, maravilha. Mas, meus amores, essas regiões eram importantíssimas, fundamentais para os muçulmanos. Então você já percebeu que outra guerra vai existir. E aconteceu. Em 73, os muçulmanos, os países árabes, o Egito, a Síria e a Jordânia invadem Israel na tentativa de reconquistar esses territórios, mas não conseguiu. E esta guerra, ela é chamada de Yom Kippur,
porque os árabes invadem Israel em um dia que para os judeus é sagrado, é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão, e novamente Israel vence e os árabes perdem. E aí você vai me perguntar, mas espera aí, Selma, nós estamos em 2020, como está a Palestina hoje? Esses territórios pertencem ainda aos judeus? Voltaram para os árabes? Me explica como é que está a situação. Vamos lá. 2 acordos muito importantes aconteceram entre os árabes e os judeus. O primeiro deles, em 1979, presta atenção aqui. Galera, aqui, ó, chamado Acordo de Camp David. Por esse acordo, Israel devolveria ao Egito, isso mesmo, um acordo entre Israel e o Egito. Israel devolveu, então, a península do Sinai ao Egito. Beleza, meus amores? O acordo foi em 79 e o Sinai passou para o Egito de forma definitiva em 1981. Então, esse foi o primeiro acordo de Camp David. O segundo acordo é chamado de Acordo de Oslo, que também, galera, é chamado de segundo acordo de Camp David. Mas peraí, Selma, que história é essa de 2 nomes, isso mesmo? Não só 2 nomes, meus amores, mas 2 datas. Porque em 93, esse acordo ele é negociado em Oslo, capital da Noruega. Mas ele é assinado em 1994, num local chamado Camp David. Camp David é uma casa nos Estados Unidos, na verdade, uma das casas usadas pelo presidente norte-americano, e esse acordo foi negociado, teve como o intermediador o presidente norte-americano na época, Bill Clinton, que negociou, né, entre, de um lado você tinha Israel, sob liderança de Yitzhak Rabin, de outro lado a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, sob liderança de Yasser Arafat. Por esse acordo, Israel devolveu Gaza, mas não ao Egito, devolveu aos árabes, que hoje administram Gaza. Hoje quem manda em Gaza é o Hamas. Selma, peraí, e Golã? Israel não devolveu. E Jerusalém também não devolveu. Mas peraí, Selma, e quer dizer que até hoje não tem paz? Quais são então hoje os empecilhos, as barreiras para estabelecer a paz na Palestina? Então, eu, Selma, vou sair de cena e vai entrar agora o professor Marcos, que vai trabalhar com vocês os empecilhos, as barreiras para se instaurar a paz na Palestina. Meus amores, obrigado. Fique com a gente. Se cair o Oriente Médio, tenho certeza que você vai acertar. Eu vou terminar então esta aula ouvindo junto com vocês uma música chamada Oceans, quer dizer oceano. E com essa música ao fundo eu quero desejar a você uma excelente prova em janeiro. Quero dizer para você, vá com força. Nesses dias, mais ou menos um mês até o Enem. Não perca tempo, confie, acredite, porque vai dar tudo certo. Um beijo no seu coração, estamos juntos, que Deus te abençoe. Obrigado.